O Hollywood antigo não era só brilho, glamour e tapete vermelho. Por trás das luzes cintilantes, escondiam-se segredos de família tão sombrios que poderiam ter destruído carreiras inteiras caso tivessem vindo à tona. As maiores estrelas da época não interpretavam papéis apenas diante das câmeras, mas também na vida real, para esconder escândalos, relacionamentos proibidos e verdades chocantes. Por décadas, os estúdios conseguiram controlar, reescrever ou apagar completamente essas histórias. Mas a verdade não pode ser escondida para sempre. Hoje, vamos dar uma olhada em 7 das mais famosas lendas de Hollywood, cujos segredos de família obscuros abalaram até a Europa quando finalmente foram revelados. 1. Joan Crawford. Para o público, Joan Crawford era o ídolo perfeito de Hollywood. Elegante, disciplinada, vencedora do Oscar e, acima de tudo, o símbolo da mãe ideal. Ela apresentava seus filhos adotivos como prova de que fama e família podiam se unir. No entanto, por trás das portas fechadas de sua mansão, segundo revelações posteriores, prevalecia uma realidade completamente diferente. Em 1978, sua filha Christina publicou o livro Mamãezinha Querida, destruindo uma imagem que Hollywood havia protegido por décadas. Nele, ela descrevia um lar cheio de medo, controle e crueldade emocional. Explosões alcoólicas, humilhações, violência física e um clima em que o amor estava sempre condicionado. Especialmente uma cena se tornou o símbolo desse pesadelo, o lendário acesso de raiva por causa de cabides de arame, que mais tarde foi citado mundialmente. A opinião pública ficou dividida. Alguns acreditaram em Christina, outros defenderam Crawford como um ícone incompreendido. 2 de seus filhos adotivos negaram as acusações, o que tornou o caso ainda mais misterioso. No entanto, quando foi revelado que algumas adoções ocorreram através de um tráfico ilegal de bebês e que Crawford deserdou Christina e seu irmão mais tarde, a história ganhou uma nota ainda mais sombria. Joan Crawford morreu como uma lenda, mas sua reputação como mãe ficou para sempre manchada. 2. Rock Hudson. Nos anos 1950, Rock Hudson era a personificação da perfeição masculina. Alto, carismático, bem-sucedido e na tela o amante ideal. Para o público na Europa e América, ele encarnava o clássico sonho de Hollywood, forte, charmoso e inequivocamente heterossexual. Mas essa imagem era uma ilusão cuidadosamente construída. Nos bastidores, Hudson vivia uma vida completamente diferente. Ele era homossexual em uma época em que esse segredo não apenas teria encerrado sua carreira, mas o teria destruído socialmente. Os estúdios sabiam disso e reagiram com medidas radicais. Um casamento de fachada foi arranjado com sua secretária, entrevistas eram controladas e boatos eram sistematicamente suprimidos. Rock Hudson não interpretava papéis apenas no cinema, mas também na vida real, todos os dias. Por décadas, esse sistema de silêncio funcionou. Somente em 1985, quando Hudson tornou público que estava com AIDS, a fachada desmoronou. O mundo ficou chocado, não apenas por causa da doença, mas porque um mito de Hollywood se desfez. Sua morte mudou fundamentalmente a percepção pública da AIDS e tornou visível o quão cruel e hipócrita o sistema dos estúdios lidava com suas próprias estrelas. Rock Hudson se tornou a figura trágica de um homem que era famoso, mas nunca pôde ser ele mesmo. 3. Judy Garland. Para milhões de espectadores, Judy Garland era a menina inocente com a voz de ouro, o símbolo de esperança e coração em um mundo sombrio. Especialmente na Europa, ela era reverenciada como um ícone do Hollywood clássico. No entanto, por trás de seu sorriso radiante, escondia-se uma infância marcada por segredos, medo e insegurança emocional. Antes mesmo de se tornar mundialmente famosa, sua família teve que fugir apressadamente de uma pequena cidade. O motivo oficial era as oportunidades de carreira, mas na verdade, tentava-se encobrir um escândalo envolvendo seu pai. Boatos sobre seu comportamento inadequado forçaram a família ao silêncio e ao isolamento. Judy cresceu com a sensação não dita de que havia verdades sobre as quais nunca se podia falar. Esse clima de repressão continuou em Hollywood. Os estúdios controlavam sua vida em detalhes, ministrando-lhe medicamentos desde a infância para mantê-la submissa, acordada e magra. A estabilidade emocional era secundária, contanto que as câmeras estivessem ligadas. O peso desses traumas iniciais acompanhou Judy Garland por toda a vida, levando a dependências, depressão e uma luta permanente consigo mesma. A menina que procurava um lar na tela nunca o encontrou na vida real. 4. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi um dos maiores gênios da história do cinema. Seus filmes faziam pessoas do mundo inteiro rirem, e na Europa ele era reverenciado como um monumento cultural. Mas por trás da máscara do vagabundo, escondia-se uma vida privada muito menos inocente do que sua personagem na tela. Em 1924,
Chaplin se envolveu em um escândalo que Hollywood tentou desesperadamente encobrir. Aos 35 anos, ele teve um relacionamento com a atriz Lita Grey, de apenas 16 anos, que engravidou. Na Califórnia, esse relacionamento era ilegal. Para evitar uma acusação, Chaplin organizou apressadamente um casamento secreto no México. O que parecia, por fora, uma fuga romântica, era na verdade um ato de puro pânico. O casamento rapidamente desmoronou. Lita Grey acusou Chaplin de crueldade emocional, infidelidade e humilhações. Sua ação de divórcio abrangia dezenas de páginas e se tornou um terremoto midiático. A imprensa se lançou sobre cada detalhe, enquanto os estúdios tentavam salvar a imagem do inofensivo comediante. Chaplin pagou uma das maiores somas de divórcio de sua época, mas sua reputação permaneceu danificada. O homem que fazia milhões rirem mostrou, em sua vida privada, um lado sombrio que Hollywood preferia esquecer. 5. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman foi considerada por décadas o ideal moral de Hollywood. Elegante, talentosa e com um carisma natural que despertava admiração, especialmente no público europeu. Ela encarnava pureza, decência e feminilidade clássica. Exatamente por isso, seu escândalo pessoal atingiu Hollywood mais duramente do que quase qualquer outro antes. Em 1950, Bergman se apaixonou pelo diretor italiano Roberto Rossellini durante as filmagens de Stromboli. Ela deixou o marido, engravidou fora do casamento e se recusou a pedir desculpas por isso. Para a América daquela época, isso era uma quebra de tabu. Políticos a condenaram publicamente, um senador chegou a chamá-la de perigo moral. Hollywood a baniu, emissoras de televisão a boicotaram, fã-clubes se dissolveram. Mas Ingrid Bergman não desmoronou. Ela permaneceu na Europa, casou-se com Rossellini, teve filhos e continuou sua carreira. Anos depois, ela voltou a Hollywood e ganhou outro Oscar. Da pecadora outrora banida, tornou-se uma mulher à frente de seu tempo. Seu maior crime não foi um escândalo, mas amar honestamente, enquanto Hollywood era construída sobre hipocrisia. 6. Marlon Brando. Marlon Brando era mais do que apenas um ator. Ele era uma revolução. Para muitos espectadores europeus, ele encarnava autenticidade bruta, profundidade emocional e um novo tipo de masculinidade. Na tela, ele interpretava figuras quebradas e apaixonadas, mas fora das câmeras, sua própria vida familiar era marcada por caos e tragédias. Oficialmente, Brando tinha 11 filhos, mas extraoficialmente, nem ele mesmo sabia exatamente quantos eram. Alguns eram de casamentos, outros de casos, alguns foram adotados, outros quase completamente afastados de sua vida. Brando amava a liberdade, mas a responsabilidade era algo de que ele frequentemente fugia. Seus filhos cresceram em um ambiente marcado por ausência, distância emocional e instabilidade. O pior pesadelo veio em 1990. Christian, filho de Brando, matou o namorado de sua meia-irmã Cheyenne na casa de Brando. O caso explodiu na mídia. Cheyenne desabou psicologicamente e mais tarde tirou a própria vida. Christian foi parar na prisão. O homem outrora mais poderoso de Hollywood teve que assistir sua família desmoronar sob o peso da violência, culpa e exposição pública. Marlon Brando interpretou muitos papéis trágicos, mas nenhum foi mais destrutivo do que o de pai. Essas 7 histórias mostram que a idade de ouro de Hollywood não consistia apenas de glamour, fama e imagens perfeitas. Nos bastidores, muitas das maiores estrelas viviam com segredos que as assombraram por toda a vida. Os estúdios controlavam narrativas, criavam ilusões e forçavam as pessoas a desempenhar papéis que as destruíam internamente. Família, identidade e verdade eram frequentemente sacrificadas em nome da fama. O que torna esses destinos tão chocantes não é apenas o escândalo em si, mas a percepção de quão sozinhas podiam estar até as pessoas mais famosas do mundo. Hollywood criava lendas, mas também deixava cicatrizes que nenhum aplauso podia curar. A verdade muitas vezes só vinha à tona quando as carreiras já haviam terminado ou as vidas já estavam despedaçadas. Essas histórias nos lembram que por trás de cada imagem perfeita há um ser humano, com medos, falhas e dor. Talvez essa seja a maior lição do antigo Hollywood. A fama pode esconder muita coisa, mas nunca tudo. Essas 7 histórias mostram que a idade de ouro de Hollywood não consistia apenas de glamour, fama e imagens perfeitas. Nos bastidores, muitas das maiores estrelas viviam com segredos que as assombraram por toda a vida. Os estúdios controlavam narrativas, criavam ilusões e forçavam as pessoas a desempenhar papéis que as destruíam internamente. Família, identidade e verdade eram frequentemente sacrificadas em nome da fama. O que torna esses destinos tão chocantes não é apenas o escândalo em si, mas a percepção de quão sozinhas podiam estar até as pessoas mais famosas do mundo. Hollywood criava lendas,
mas também deixava cicatrizes que nenhum aplauso podia curar. A verdade muitas vezes só vinha à tona quando as carreiras já haviam terminado ou as vidas já estavam despedaçadas. Essas histórias nos lembram que por trás de cada imagem perfeita há um ser humano, com medos, falhas e dor. Talvez essa seja a maior lição do antigo Hollywood. A fama pode esconder muita coisa, mas nunca tudo.